Então, gente, dando sequência aqui aos exercícios de lei penal no tempo, no espaço e conflito aparente de normas, né? Resolvemos 10 questões da CESP. Vou pegar mais 10 questões, aí mais 10 depois, no total 30 questões. Isso tudo para o vídeo não ficar muito grande e para você poder assimilar as questões aí, o conteúdo da melhor forma. Então, questão número 11, tá, gente? Da CESP aí, EMAP 2018. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Então, nós temos uma situação hipotética, né? Que João cometeu um crime permanente, que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano, de 2011. Só que em novembro de 2011 houve uma alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Então, o que diz a assertativa? Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prever uma pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa? Então, gente, como eu disse para vocês, isso aqui é a súmula 711, escancarada aqui na tua cara. Coloca a cruz de Malta, porque cai toda hora, como vocês podem ver aí. Vamos lá nela. Súmula 711, aqui a cruz de Malta. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, gente. Se a sua vigência é anterior à cessação do quê? Da continuidade e da permanência. Então aqui, ó, João cometeu um crime permanente que teve início de fevereiro e terminou em dezembro. Só que a alteração legislativa agravou a pena em quê? Em novembro. Nessa situação deve ser aplicada a lei que prevê a pena mais benéfica? Não, né? Está errado. Se aplica a pena mais gravosa. Súmula 711 do STF. Questão de número 12. Agente da Polícia Federal, CESP. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo ao municiado. Tudo errado, né? Sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O comportamento suspeito de José levou a ser abordado em operação policial de rotina. Você aí que passou para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido até a delegacia, onde foi instaurado o inquérito por você, delegado. Tendo como referência a situação hipotética, julgue o item seguinte. Se durante o processo judicial a que José for submetido, for editada uma nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Então, se durante o processo judicial José for submetido, for editada uma nova lei que diminua a pena, ele não poderá se beneficiar desse fato. Poderá se beneficiar sim, tá, gente? Então a questão está errada. Lógico que ele pode se beneficiar. Tem nada que o princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. E o princípio não é nem esse. O princípio é o tempus regit actum. Tempus regit actum. É a aplicação da lei ali ao tempo do fato ali. Mas a lei pode retroagir para beneficiar o réu. Questão de número 13. Polícia Federal, questão de delegado. Como vocês podem ver aí, né? Você como delegado. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertativa a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência. Beleza. Manuel praticou uma conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de uma nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Beleza. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Ou seja, aqui a gente não tem abolitio criminis, né? Se a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal, beleza, não teve abolitio criminis. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolitio criminis, como a edição da nova lei. Sim, ele responderá pelo crime praticado, porque não houve o quê? A abolitio crime, não houve a descriminalização da conduta. E sim o quê? Mudou o tipo penal. Com a entrada em vigor de uma nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel permanece tipificada no Código Penal. Analista portuário,
2018 CESP. Questão de número 14. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala no tempo do crime. Pode parar por aí, que você aprendeu aqui com a gente que quando se fala em teoria da ubiquidade é o que? Lugar do crime. Tempo do crime é teoria da atividade. Não perca tempo, questão de delegado, como vocês podem ver aí, só se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, que você vai se dar bem aqui com a gente. Questão de número 15. Analista portuário, CESP. Situação hipotética, né? João cometeu um crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim de dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Nós já fizemos a questão parecida, súmula 711, cravada no teu coração, porque toda hora cai, coloca a cruz de malta, porque toda hora cai. Então, nessa situação deve ser aplicada a lei que prevê a pena mais benéfica? Claro que não, porque em relação à súmula 711, pode ser aplicada a lei mais gravosa. Questão de número 16, advogado. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de uma lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Beleza. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor uma nova lei, que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade, então agravou a pena. Nessa situação, deverá ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática da conduta. Então, o crime foi praticado durante a vigência da lei, que combinava a pena de multa. Então, aqui, lei A, pena de multa. O candango praticou o crime aqui. Depois vem uma lei B, dizendo que esse tipo de conduta, esse tipo de crime, não é mais multa, e sim o quê? Prisão privativa de liberdade. Então, nessa situação, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática da conduta, ou a posterior, a lei B, com a pena mais gravosa. Deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática da conduta. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso. Ela vai ultragir. Ela é ultrativa. Então, certinha a questão. Beleza? Segue aqui com a gente. Não perca rumo. Questão de número 17. Analista judiciário. CESP adora tribunal. Tendo como referência a jurisprudência simulada acerca dos crimes, penas e imputabilidade penal. Tratando-se de crime permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. Olha aí, gente. Súmula 711, cravada no teu coração. Toda hora cai. Falei para botar cruz de malta, que toda hora cai. Confia. Questão número 18. CESP, escrivão de Polícia Civil. Você aí que está se preparando para a Polícia Civil do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Goiás, de Minas. Se liga no canal, meu filho. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e a lei posterior suprime o tipo penal. Típico e a lei posterior provoca a migração do conteúdo criminoso para outro tipo penal. Típico e lei posterior aumenta a pena correspondente ao crime. Típico e a lei posterior acrescenta uma hipótese de aumento de pena. Atípico e a lei posterior torna típico. Eita! Então, a aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e lei posterior suprime o tipo penal. Questão letra A, eis a nossa resposta. Típico, então, olha aqui. A lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato era típico. Então, o fato era típico, beleza? Aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Então, tempo da conduta, o fato era típico. A lei posterior suprime o tipo penal. Então, a lei B suprimiu. Ela retroagiu. Para cá é ultragir. E para cá é retroagir. Então, tem uma lei A. Aqui é a lei A. O candango cometeu o crime aqui. Ele é típico. Veio uma lei B e desconsiderou essa conduta como uma tipicidade criminal.
Então ela retroage para beneficiar o réu. Então quando ao tempo da conduta o fato era típico e a lei posterior suprime o tipo penal. Beleza? Se liga aqui no canal que você vai se dar bem. Olha aí, gente, questão de número 19, 2018, de delegado da polícia. Você, como delegado, vai se inscrever aqui no canal, né? Vai compartilhar os vídeos e vai deixar seu like e vai deixar aí, ó. Ô, professor, eu quero que você disponibilize o material e eu vou disponibilizar com todo carinho o material para você. Basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. Em relação à lei penal no tempo, nós já vimos que lei penal no tempo e artigo 4º deve estar cravado no teu coração. O quê? Teoria da atividade. E a irretroatividade da lei penal. Então ele está misturando dois assuntos aqui. Se liga na parada. Em relação à lei penal do tempo é uma coisa. E a retroatividade da lei penal é outra. É correto afirmar que a lei penal mais severa aplica-se ao princípio da ultratividade. A lei penal mais benigna aplica-se ao princípio da extratividade. Então, olha só, gente. Como ele misturou duas coisas aqui, olha a resposta como está completinha, certinha, de boa. Em relação à lei penal no tempo, teoria da atividade, princípio da extratividade. E a irretroatividade da lei penal, ou seja, se ela é irretroatividade da lei penal mais gravosa e temos a retroatividade da lei penal mais benéfica. É correto afirmar que a lei penal mais benigna aplica-se ao princípio da extratividade. Mais severa aplica-se ao princípio da retroatividade mitigada. Mais severa aplica-se ao princípio da extratividade. E a mais benigna aplica-se ao princípio da ultratividade. Da não ultratividade. Questão de número 20. Escrivão da Polícia Civil de Goiás. Para você que gostou, deixa o seu like. Curta o canal aí, curta o vídeo. Compartilhe os vídeos. Para quê? Para que alcance o máximo de pessoas. Considerando os princípios constitucionais e legais informadores da lei penal, assinale a opção correta. Por adotar a teoria da ubiquidade, artigo 6º do Código Penal, lugar do crime. O CP reputa praticado o crime tanto no momento da conduta, quanto no da produção do resultado. Eita! A lei material penal terá vigência imediata. A lei material penal terá vigência imediata quando for editada por meio de medida provisória. Meu Deus! Considerando os princípios informativos da retroatividade e da ultratividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada, mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. Olha isso aí, nossa resposta, gente. Certinho. Considerando os princípios informativos da retroatividade e da ultratividade da lei penal, a lei nova mais benéfica será aplicada, mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes da sua vigência. A ação penal começou. Saiu uma lei nova dizendo que é menos grave, então ela vai ser aplicada ao caso concreto, ao processo, mesmo ele já ter iniciado. A novatio legis in melius só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado da sentença, não. Ela pode ser aplicada também depois do trânsito em julgado da sentença. O que é a novatio legis in melium? É aquela para beneficiar o réu. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus não poderá ser aplicada efetivamente para agravar a situação do réu. Pode ser aplicada assim, aqui ele está falando da súmula 711 que cai. Coloca a cruz de malta porque ela cai. Ainda que se trate de crime permanente, a novatio legis in pejus, ou seja, aquela que é mais gravosa, não poderá, sim, poderá ser aplicada efetivamente para agravar a situação do réu. Então terminamos aí 10 questões, né? Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, amiguinho. Se liga aqui no canal que você vai se dar bem, vai passar no teu concurso aí de boa.